O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te levar a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te levar a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se tornar insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação. As leituras que a igreja nos proporciona hoje, dentro da celebração da Eucaristia, nesta missa, elas são muito importantes para nós refletirmos sobre a nossa vida e sobre o nosso fim. Um dia nós iremos passar desta vida. Nós não iremos ficar aqui por toda a eternidade. E um dia nós teremos que ir diante de Deus para prestar contas dos nossos atos. Tanto que na carta de São Tiago, ele está dizendo aqui que vai chegar o dia da matança. Palavra dura, se referindo justamente aos ricos que utilizam o dinheiro, a riqueza que eles têm para o proveito próprio e não usa também para a caridade. Os patrões que têm lá a sua empresa, têm suas coisas, mas não dão um salário digno para o seu trabalhador. E muitas vezes acaba comendo ainda do que o trabalhador faz. Então ele está dizendo, olha, de que adianta todas essas riquezas? Um dia as traças vão carcomer tudo. E esse ouro que você tem? Será enferrujado. E a ferrugem deles vai servir de testemunho contra vós e devorar a vossa carne como fogo. De que adianta tudo isso? Tanto orgulho, tanta soberba. Um dia nós teremos que passar. Iremos diante de Deus. Então, para nós entendermos tudo o que está sendo falado hoje, a primeira pergunta que eu faço para você é a seguinte: você acredita realmente que um dia nós iremos prestar contas a Deus dos nossos atos? Você acredita? Você acredita aquilo que a igreja diz, que um dia nós seremos julgados por Deus, pelo bem ou pelo mal feito? Nós seremos julgados. Por isso que nós professamos a nossa fé dizendo isso. Nas solenidades e no domingo, nós cremos que um dia Deus virá para julgar
os vivos e os mortos. Mas vejam só, essa ideia mentirosa que entrou no mundo, e entrou principalmente na igreja, é uma meia-verdade, que Deus é amor, e isso é verdade, mas que nós não seremos julgados, mas todo mundo está salvo. Por isso que eu estou falando da meia-verdade, né? A meia-verdade é essa. Não é a verdade completa de dizer assim, que um dia nós iremos diante de Deus para prestar contas, e aqueles que não agiram bem nesse mundo, não fizeram a vontade de Deus, eles serão condenados ao inferno. E aqueles que fizeram a vontade de Deus serão julgados e irão para o céu. A mentira que se entrou é essa: todos estão salvos. Essa é a mentira. Que não há mais o inferno, porque Deus é amor. Porque Deus é misericórdia. Mas veja só, realmente, se nós formos analisar por uma questão simplesmente humana, realmente não dá para entender realmente Deus, que é sumamente bom, que Ele é amor, que Ele é misericórdia, sim, que Ele quer o bem para os seus filhos, admitir isso, que um dia aqueles que não fizeram a vontade dEle nesse mundo serão condenados ao inferno, realmente na cabeça de formiguinha. Tem muita gente aí com cabeça de formiga, ou de elefante, sei lá, que é melhor se esconder numa mentira e acreditar mais nisso, todos seremos salvos. Pronto. Então, se todos nós seremos salvos, meus irmãos, não precisa lutar, não. Não precisa lutar contra o pecado. Fecha os confessionários, os padres vão ficar desempregados mesmo, não vai ter o que fazer mais, porque todo mundo vai se salvar. Mas não é isso que Jesus está dizendo, não é isso que Tiago está falando. Ele está falando do dia da matança, é uma metáfora para dizer o dia da condenação, o dia da prestação de contas de cada um. No Evangelho, no Salmo, o 48, aqui está falando daqueles que põem a sua vida nas suas riquezas, né? Aí ele diz assim, que um dia, olha bem, todos te aplaudem, tudo está bom, tudo está jóia, nessa vida errada que você leva, todo mundo te aplaudindo. Aí, mas vai-se ele para junto de seus pais. Esses pais aqui também é uma metáfora para dizer, vai eles diante de Deus, que nunca mais verão a luz. Irão para a condenação eterna. Que aqui deve ficar bem claro que o inferno não foi criado para nós, foi criado para o demônio. Aqueles que se rebelaram contra Deus lá no céu. Como eles foram expulsos do céu, e do céu eles não querem voltar, e eles odeiam a Deus, eles tinham que ficar em algum lugar. Esse lugar, esse estado chama-se inferno, que é o contrário da felicidade no céu. Então, olha bem, os anjos decaídos, eles rejeitaram Deus, rejeitaram a felicidade eterna que Deus dava. E como eles foram expulsos do céu, eles tinham que ir para um lugar que seria o contrário dessa felicidade. Então eles foram para um lugar de infelicidade, de condenação, de sofrimento eterno. Porque não caberia eles saírem do céu e ir para um paraíso. Não tem como. Eles rejeitam Deus, não quiseram saber de Deus, e aí eles saem do céu e eles vão para um lugar
de felicidade também, mas só não tem Deus lá para não ficar perturbando a vida deles. Ah, se fosse assim. Mas não é. Então eu pergunto para vocês de novo: vocês acreditam que o inferno existe? Você acredita que um dia, diante das situações vividas aqui na terra, se você não vive com Deus, se você não acredita em Deus, se você deixa Deus, ou aqueles que não querem saber disso, você acredita que, indo diante de Deus, serão condenados ao inferno? Esse dia eu estava vendo um vídeo que mandaram para mim, da jornada da juventude aqui no Brasil, quando teve com o Papa Francisco. Aí, muitos ali, pessoas, os ateus ali no Rio de Janeiro, eles fizeram um desbatizar, o nome que eles estavam usando era isso. Então eles estavam dizendo assim, que eles foram batizados, eles não queriam ser batizados, os pais deles batizaram eles não acreditam em Deus, não acreditam na Igreja Católica, nos ensinamentos, não acreditam nessas coisas, então eles estavam fazendo um desbatizamento. E consistia em quê? A pessoa pegava, aquele negócio que as mulheres usam no cabelo aí, um secador de cabelo, obrigado, Sr. Jorge, sempre atento. Ele pega um secador, aí a pessoa passa e o secador passa assim, ele coloca o secador bem na cabeça da pessoa para dizer assim, que o secador está soprando, está secando aquela água que foi colocada lá no batismo. E ali eles estavam dizendo, eu rejeito Deus, eu não acredito em Deus. Aí tinha umas jovens que diziam assim, ai, agora eu estou sentindo uma paz tão grande, é um alívio. Graças a Deus, não estou mais preso a Deus e essa tal igreja católica. Fizeram a minha cabeça. Então, vocês acreditam, então, que essa pessoa que está rejeitando Deus, no dia que ela morrer, ela vai para o céu? Ela não quer saber de Deus aqui. Agora, para o nosso consolo, para não ficar, porque nós acreditamos, isso é para quem acredita, que existe o céu, o purgatório e o inferno. Para os que acreditam. Então, para aqueles que acreditam, não é melhor ficar mais nesse consolo de dizer que todo mundo vai se salvar? Aí pronto, quando morre, está no céu. Todo mundo quite, aí coloca a intenção da missa. Como é que vai colocar a intenção de missa de uma pessoa que está dizendo que ele não acredita em Deus, que ele não quer saber de Deus? E que está aliviado porque foi desbatizado. Pode colocar, não tem problema rezar. Só que a pessoa não quis, ela não quis. Agora, quando ela chegar do outro lado, ela vai debater-se e vai se deparar com Deus, com um justo juiz. Aí ela vai olhar e vai dizer assim, o que foi que eu fiz da minha vida? Aí não tem mais jeito. E aí vamos para o Evangelho agora. Então Jesus está dizendo, primeiro eu estou dizendo, se você não acredita na condenação dos maus, então você pega esse Evangelho de hoje, é Marcos capítulo 9, de 41 a 50 e rasga, tira. Não precisa essa passagem do Evangelho. Porque aí agora Jesus está fazendo uma metáfora, ele não está dizendo que é para você cortar sua mão e muito menos arrancar seu olho e cortar o seu pé. Aí ele está dizendo assim, se existe qualquer situação na tua vida que leva para o inferno, tira agora, enquanto é tempo, é isso que ele está dizendo. Os santos padres, eles fazem uma referência dizendo assim que quando ele fala de pé, mão, ele está falando de pessoas. Se existe alguma pessoa na tua vida que
Em vez de te levar para o céu, ela está te levando para o inferno. Ele está dizendo: corta essa amizade, acabe, tira da tua vida. É isso que ele está dizendo. Se não leva para o céu, tira, sai dessa canoa que é furada. Agora, se você não acredita em condenação eterna, continue com essa amizade que está te levando para o caminho errado. Eu estou dizendo que é para não continuar. Mas se não tem condenação, Deus é amor, Deus é misericórdia e tudo mais, né? Um dia um sacerdote conversando comigo, ele dizendo: eu não prego o inferno, eu prego a misericórdia de Deus. Agora imagine um sacerdote que estudou teologia, aí ele diz assim, porque isso é coisa do Antigo Testamento. Bem, quem fala isso é leigo que não estudou teologia, mas ele estudou teologia. Então ele está dizendo que o Deus do Antigo Testamento é que condena, o do Novo não. Então ele está dizendo que há uma divergência entre Jesus Cristo e o Pai. Então o Pai pensa de um jeito e Jesus Cristo pensa de outro. Então, se o Pai pensa de um jeito e Jesus Cristo pensa de um outro, meus filhos, tiremos a Santíssima Trindade, não existe. Porque não há divergência. O que houve foi o seguinte, é uma forma de compreensão que foi passando com um determinado tempo. E Jesus é que veio revelar. Tanto que no Antigo Testamento a gente não vê falar muito de inferno. Quem fala de inferno é Jesus Cristo. Veja lá no Antigo Testamento falando de inferno. Você vai encontrar uma outra palavra no livro do Eclesiástico aí. Jesus é que diz aqui. Quantas vezes ele falou de inferno hoje aqui? Vai contar para você ver. Então, meus irmãos, o inferno existe. Então não se apegue a coisas e situações que, em vez de estarem levando você para o céu, estão levando você para o inferno. Aí a gente entra, né, nessas situações dramáticas dos tempos de hoje. Uma pessoa que não é casada na igreja vive junta e precisa resolver a situação dela. Aqueles que vivem a tal segunda união, porque para mim só existe uma, não existe a segunda assim, dessa forma. Sim, se a mulher ficou viúva, aí ela pode casar de novo. Um homem ficou viúvo, pode casar de novo. Mas a pessoa vem de um outro casamento, não buscou a nulidade, e está vivendo com outro e está dizendo: não, nós somos felizes. E ainda tem pessoas que dizem, autoridades religiosas que vai dizer: não, vocês são felizes? São, então continue assim. Sabe o que aquela autoridade religiosa está dizendo? Continue nessa vida e vá para o inferno, porque você está no adultério, porque Jesus falou que isso é adultério. A felicidade no casamento não consiste apenas quando o casal diz assim: estamos bem, não há briga. Não, também isso é bom. Mas o casal pode estar bem entre os dois, mas perante Deus eles não estão. Porque não foram lá diante de Deus para receber o sacramento. Então vocês vão dizer que a sua tal felicidade, entre aspas, ela é maior do que a rejeição que vocês estão fazendo a Deus por não receber o sacramento? Capítulo 10 do Evangelho de São Marcos. Se um homem deixa a sua mulher para ficar com outra, isso é adultério, é Jesus que falou. Marcos capítulo 10, nós estamos aqui no 9, né? Isso, já está chegando, viu? Aguenta um pouquinho aí. Talvez a gente não vai chegar lá, porque nós vamos entrar agora na quaresma já, aí as leituras vão mudar. Mas estamos chegando, chega lá no capítulo 10 para você ver. E essa situação de ideologia de gênero, e essa questão do aborto, e o roubo, o cúmulo, olha o cúmulo da burrice humana. Você sabe o que é o cúmulo da burrice humana? É essa
que está correndo agora na internet também, um professor dando aula numa escola, né? Estou falando que é um professor, não estou dizendo que são todos, tem professores bons. Aí o rapaz gravou, não mostra o rosto do professor, mas a questão que estava sendo falada ali era o professor dizendo para os alunos que roubar é uma profissão. Aí o rapaz, né, começa a falar com o professor: mas professor, então, um homem honesto trabalha para comprar, vamos dizer, um carro, ele trabalhou anos e anos para comprar o carro dele, aí vem uma pessoa, ele disse, um homem de bem, o rapaz fala assim, é um homem de bem, aí o cara disse, e quem é homem de bem? Quem é o bem? E aí o rapaz continua, aí depois que ele compra o carro dele, aí vem um homem lá, que não trabalhou, que não comprou, que não fez nada, e vai lá, pega o carro e leva. Ele disse, isso é uma profissão, roubar. Aí eu estou dizendo que o mundo hoje, as pessoas estão com uma cabeça de formiga, eu falo formiga porque não pensa. Porque se eu falar animal, já estão dizendo que os animais pensam, né? Estão dizendo que o cachorro pensa, então já não dá mais para comparar com o animal. Então vamos falar uma formiga, que é um inseto, porque com pouco dia vão dizer que a formiga pensa também, eu não sei mais o que é que eu vou usar como exemplo, porque temos que usar exemplos desse mundo para a gente entender nessa cabeça de formiga que nós temos, e espero que a minha não seja, e nem a sua. Aí tem gente que acredita nisso, é mesmo, né? Isso mesmo, roubar é uma profissão, aí com pouco dia vai ser, matar vai ser uma profissão. É só chegar e matar, contanto que não mate os meus, e nem eu, mate todos os outros, roube todos os outros. Era bom, desculpa dizer assim, que os caras chegassem na casa desse professor e fizessem uma limpeza geral, levasse tudo dele, e ele também. E aí eu queria ver o que é que ele ia dizer. O trabalho suado dele, do salário que ele ganha como professor. Então ele está induzindo o quê? Os jovens que estão estudando a serem ladrões. Então os jovens não vão precisar estudar mais, não vão precisar mais ter uma profissão, é só ter uma arma na mão e pai, e vai pegando. Então se esse professor te leva a pecar, então meu filho, tira esse professor. Induzindo, vocês estão vendo que o mundo que nós estamos é um mundo sem Deus, porque quando nós rejeitamos Deus, nós vamos nos tornando animais, nós vamos pensando como os animais, não dá para pensar como os animais já pensam, já. Tem gente que diz que o cachorro faz adoração, que o boi faz adoração, aí coloca o Santíssimo, o boi vai lá e, pelo amor de Deus, o boi não sabe nem que é Santíssimo Sacramento. Cabeça de formiga. Porque as pessoas não pensam mais. Nós não temos mais capacidade de pensar. Por quê? Porque a formação de hoje é para você não pensar nas coisas. Aí quando você não pensa, você é levado muito fácil a ser manipulado pela mídia e por qualquer outra coisa. Porque não pensa. Aí a mídia começa a dizer, vocês são um bando de papagaio. Todo mundo lá igual papagaio, porque está dizendo, eu sou um papagaio. Porque a mídia diz que eu sou um papagaio. Que não pensa mais. Então essa conversa mentirosa, não há condenação, Deus é amor, que a misericórdia de Deus é grande, tudo verdade, mas a outra verdade ninguém quer encarar. Aí por não querer encarar, as pessoas continuam agindo e vivendo no pecado. Então essa passagem do evangelho aqui não tem finalidade nenhuma. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que
tendo os dois, ser jogado no inferno. Bem, se o inferno não existe, então Jesus está mentindo com essa passagem aqui? Não. Aí sabe o que é que dizem? Foi coisa dos apóstolos. Eles inventaram isso aqui para colocar medo. Então, sempre inventam uma coisa, uma mentira em cima, para não encarar a realidade do jeito que é. Então, meus irmãos, tenham em mente que isso é uma grande verdade. Se você tem alguma situação na tua vida que está levando você a pecar, e pecar mortalmente, olha, como nós não sabemos o dia em que Deus vai nos chamar, pelo amor de Deus, para com isso logo. Os namorados, que não estão namorando santamente, evita então situações. Você que está roubando, você que está matando, que está no mundo, esse mundo aí do crime, tem que mudar. Termino fazendo a mesma pergunta do início. Você acredita que existe o inferno? Se você não acredita, tudo que eu falei aqui é perda de tempo, não adianta. Continue na sua vida errada, que eu estou dizendo para não continuar. Porque não vai mudar, meus irmãos, o que Deus criou, o que Deus fez, o que Deus falou, não o que Deus disse, não vai mudar. Deus não vai mudar os conceitos só porque eu estou dizendo que não é assim. Não vai mudar. Vai continuar assim. Sempre essa parada que eu dou é para vocês pensarem, porque não dá tempo para pensar mais, né? Aí eu dou uma paradinha para pensar. Assistam esses filmes de hoje para vocês verem. É uma velocidade, as imagens, é assim, aquele negócio tão rápido que não dá para a pessoa pensar, não. É aquelas imagens de papai, não sei o que, já aparece e tal, e você fica ali assim, ó, como é que você vai pensar diante disso? Então, eles transmitem e fazem o que quer com vocês, porque vocês não pensam, não dá para pensar naquelas imagens rápidas e tal, vai, corre, e vai para lá, e tu não sei o que, de repente já está lá. Tanto que hoje em dia, quando você tem um filme mais assim, que leva a pensar, o pessoal diz, nossa, é muito parado. Por que é parado? Porque está levando a pessoa a pensar. Porque dá para você refletir sem você parar? Não tem como. Por isso que a oração é uma parada. A meditação da palavra de Deus é uma parada. A gente para diante daquela verdade. Vou terminar agora, viu? Para não cansar vocês. Vou parar. Olha bem. Diante dessa verdade aqui, ó, se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, tá vendo? Do que tendo 2 olhos ser jogado no inferno. Aí você para. Olha, o que é que... Agora vem a interpretação, né? As coisas são tão rápidas que ninguém interpreta mais. Não se ensina mais a interpretar um texto. E quando se interpreta o texto, é do jeito que as pessoas querem. Então vamos agora tentar interpretar. Nossa, Jesus está fazendo uma metáfora. Olha o que é que ele está dizendo. Se tem uma situação na minha vida que me leva a pecar, agora a interpretação da vida, eu tenho que parar, eu tenho que tirar da minha vida. Bem, o que é que está me levando a pecar? Já sei. Essas coisas que eu tenho visto no celular, isso não está me ajudando, não. Está vendo como eu vim caindo toda hora em pecado com isso aqui? Então, Jesus está dizendo que se eu continuar assim, eu vou para o inferno. Eu não quero ir para o inferno. Está vendo a meditação? Então,
vou tirar, vou banir o celular da minha vida, isso aqui não está me fazendo bem não. Agora no mundo de hoje é assim, olha, se teu olho te leva a pecar, arranca o menor, não entrar no reino de Deus, no inferno, assim. O Ministério da Saúde está dizendo que se você usar esse remédio, você vai rápido assim. Aí eles colocam a mensagem errada lá, e a certa é bem rápida, né? Assim, bem rápido. Dá uma olhada para você ver. Naqueles comerciais que falam de questão do cigarro, o Ministério da Saúde, aí coloca o cara fumando. Olha, está dizendo cá que você não pode fumar, porque o cigarro pode levar a ter câncer e tal. Aí passa o cara fumando, aí a pessoa fica, fumar é bom. Aí o cara fica lá, mas aí depois, quando acontecer um BO, aí eles vão dizer assim, mas você não ouviu o que foi falado? Por que eles não colocaram assim? O Ministério da Saúde fala, quem fuma pode gerar câncer, pode não, gera câncer. Muitas pessoas morreram de câncer. Aí tá, aí passa o cara assim, nossa, eles estão pensando que eu sou burro, aí está dizendo que é para eu não fumar, que gera câncer, agora o de lá, aí ele mostra agora uma pessoa dizendo que fumar é ótimo. Que comercial, propaganda enganosa. Mas para ela não ficar enganosa, aí cara, todo mundo, ó, tá vendo? Cabeça de formiga não pensa. Cabeça de formiga não pensa, não para pensar, é conduzido e é manipulado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.